Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre terrários bioativos. Não é sobre bichos, mas é um assunto também muito interessante. Acompanhe esse vídeo até o final que você vai ver todo o passo a passo de como fazer seu próprio terrário bioativo. Primeiramente, você precisa de um terrário de vidro. Esquece o terrário de madeira, que não dá para ter terra nem água nele, tá? Porque madeira apodrece. O resultado final do que eu montei ficou assim. Não durou muito tempo não, viu? Mas eu explico no final do vídeo o que aconteceu. Para fazer um laguinho, você precisa medir a altura, a largura e o comprimento, para ter mais ou menos uma ideia de como que vai ficar, né? No caso, eu usei papelão como molde. E lá fui eu, né? Linda, bela, toda charmosa. Fui lá e perguntei: oi, tudo bem? Você tem isso aqui na medida? Você pode cortar pra mim o vidro? E saí de lá pulando que nem uma perereca só porque o moço me deu de graça. E do jeito que eu sou, né? Eu amei. Como eu queria fazer um laguinho, eu colei com cola para aquários, que custou uns R$18 mais ou menos. Mais o frete, né? Porque aqui na minha cidade não tem nada, né? Eu não sou a coladeira de aquário, ou sei lá como é que isso se chama, né? Mas ficou uma melequeira do cascalho, que nem diz minha mãe. Ficou mal colado sim, mas o que importa é a intenção, né? E mesmo assim ficou lindo, tá bom? Ficou tão mal colado que eu tive que colar mais 3 vezes, porque tava vazando. E a minha ansiedade me corroendo no fundo do meu coração, porque a cola só seca em 24 horas. Demorou praticamente uns 3 dias. Vamos ao porquê. Eu escolhi essa altura e teve gente que me criticou no grupo gringo. Mas eu vou te explicar o porquê disso, tá? Calma. O terrário bioativo, ele precisa de 4 camadas. Argila expandida, que é ótima em reter umidade, uma tela para poder separar e também não enlamaçar, não ficar feio esteticamente. Essa tela minha mãe achou numa bagunça do meu pai e me deu para mim usar em qualquer coisa de artesanato, porque ela sempre sabe que coisa assim que pode ser lixo, pode virar alguma coisa útil, como foi esse caso. Eu não sei a procedência dela, né? Mas vocês podem usar também aquele pano TNT, tanto que faltou para mim e eu completei com ele. Após o TNT, eu usei humus de minhoca, mas você pode usar outro tipo de terra, tá? E para deixar bem úmido, eu coloquei pó de fibra de coco por cima. E não podemos esquecer do carvão. Eu coloquei alguns pedaços porque ele é ótimo em retirar impurezas da água, deixando o ambiente bem mais limpo. Eu que escolhi essas plantinhas, né? Mas como eu falei no início do vídeo, esse não foi o resultado final. Eu deixei as plantinhas lá, mas a única que curtiu mesmo foi a jiboia. O musgo que eu peguei no chão da faculdade, ele morreu. A unha de gato, eu acho que se chama assim, né? Porque nem a vendedora sabia me falar o nome. Também não gostou. A unha de gato, eu não sei, mas o musgo adora a umidade. E ele morreu mais foi por falta de claridade, porque ele ficou 2 meses lá fora em um pote com areia, que eu deixei lá fora na área, e ele ficou vivo. Se você pretende colocar iluminação, ótimo, qualquer musgo vai sobreviver. Essa é a foto atual de como está hoje. Pode colocar jiboia sem erro, bromélias, tillandsia, são ótimas para terrários úmidos como esse. É uma das plantas mais recomendadas. Todo lugar que simule um ambiente natural de um modo cíclico, nele precisamos de decompositores. Afinal, o ciclo no meio ambiente original é isso, né? Essa é a ideia de um terrário bioativo. Isso ocorre porque os animais comem os restos de comida ou as fezes de outros animais e transformam em algo que a planta possa absorver. O terrário meio que se autolimpa. E para esse tipo de trabalho temos 2 super-heróis, os Springtails e os Isópodes. Eu não vou me aprofundar muito porque esse vídeo é sobre terrário bioativo, tá? Mas são animais que ajudam muito na limpeza e é super importante ter eles no terrário bioativo. E aí, gostaram? Querem fazer um também? E deixa um comentário falando o que você achou. Então, né? A gente vai ficar por aqui.
e até a próxima!